E aí eu pergunto para vocês sabem o que é DevOps? Alguém faz ideia? Aqui, só para me situar, temos desenvolvedores aqui? Bastante desenvolvedores. Pessoal de infra? Menos pessoas de infra. Você é full stack. Meu Daniel. Bom, gente. DevOps. No passado, né, a gente tinha muitas brigas de desenvolvedores e o pessoal de operações, que a gente tinha que manter a aplicação no ar. Né? Então o desenvolvedor desenvolvia uma nova feature para sua aplicação e aí jogava lá para o pessoal de operações colocar em produção e manter isso. Né? E isso era ruim, porque tinha muito aquela frase, né, works on my machine, não sei se vocês já ouviram falar, funciona na minha máquina, mas não funciona em produção. Você vai colocar em produção, o negócio não sai do outro lado. Então a gente tinha muita briga entre esses dois setores. E aí o que acontece? Para que vem o DevOps, né? Na minha opinião, ok? Vem mais para o povo de operações do que para o povo de desenvolvimento. Né? Porque o desenvolvimento faz muito mais tempo que o desenvolvimento já é ágil, né? Já utiliza metodologias ágeis. E o pessoal de infra, não. Né? O pessoal de infra, eles acabam usando, eles tomam um pouco mais de cuidado, afinal eles são o front com o cliente final. Né? Então eles colocam uma nova feature em produção, quem vai tomar a primeira porrada é o cara do suporte, é o cara da operação. E aí o DevOps, na verdade, ele não é só ferramentas, né? não é só cultura, ele é muito mais do que isso. Né? Aqui tem uma frase que eu gosto dessa descrição. DevOps originou-se a partir das junções das palavras desenvolvimento e operações. Trata-se de um conjunto de melhores práticas que enfatizam colaboração e comunicação de profissionais de TI, desenvolvedores, operadores e pessoas de suporte, no ciclo de vida de aplicativos do serviço. Então, basicamente, é a empresa inteira, o TI em si, trabalhando em prol do negócio. Né? Antes o TI trabalhava em prol do quê? Da aplicação que estava desenvolvendo, que é a minha aplicação, do meu servidor, que eu vou colocar nomes bonitinhos, e na verdade não é assim que tem que funcionar. Né? O que tem que funcionar é, por exemplo, vamos pensar no caso de Moodle. Né? Um stakeholder, um interessado em algum plugin, ele quer instalar o plugin e quer que isso funcione de maneira adequada. Okay? Ele quer uma nova feature dentro do Moodle e quer que isso funcione de maneira adequada, sem muitas dores de cabeça. Então, tanto o desenvolvimento quanto operações têm que trabalhar em prol disso. E aí aqui tem alguns pilares, tem mais pilares de DevOps, tá? Aqui só tem 4 deles, que é cultura, mediação, né, de métrica, automação e compartilhamento. E aí dentro de cada uma desses blocos aqui existem N ferramentas. Mas é só para vocês terem uma noção que o DevOps ele não é só ferramenta. Quem acha que, por exemplo, eu tenho uma pipeline de deploy automático da minha aplicação. Isso não é ser DevOps, isso é você tem uma infraestrutura ágil e olhe lá, ok? Então tem muito mais do que isso. E aí a gente tem implementação contínua, né? O desenvolvimento ágil ele é só um pedacinho disso, né? Então, a minha empresa tem Scrum. Eu sou DevOps? É claro que não. Okay? Se você tem Scrum, você tem Agile, só no desenvolvimento. Okay? Você vai encaixar só no Planning Code aqui. Isso aqui, eu não sei se vocês já viram o símbolo do DevOps, ele é um símbolo do infinito. Vocês já viram isso? Sim? No símbolo do infinito a gente tem essas caixinhas aqui. E aqui eu estou abrindo elas para mostrar para vocês o que é em cada passo. Então, as 2 primeiras caixas é o desenvolvimento ágil, que eu tinha falado para vocês, os desenvolvedores já são ágil lá atrás e o pessoal de operações ainda tem que correr atrás disso. Eu tenho integração contínua, né? Então, por exemplo, se eu fizer um commit no Git do meu código, ele tem que ir, por exemplo, para uma ferramenta de integração contínua, onde ele vai fazer teste, né? Vai verificar se aquele código, se a qualidade do código está boa antes de entrar em produção. Então, até aqui eu tenho só a integração contínua. Depois eu tenho a entrega contínua e o deploy contínuo. Qual é a diferença da entrega contínua para o deploy contínuo? Alguém faz ideia? Quando eu falo de entrega contínua, eu deixo o código, eu faço os testes e deixo o código pronto para entrar em produção, mas ele não entra. Eu preciso de uma mão humana ir lá e entre em produção. Beleza? Então, e o deploy contínuo,
diferente, na verdade, ele entra em produção. Você fez o commit, ele faz o teste, checa se está tudo certo e já vai para a produção. Tá? É o ambiente ideal para o pessoal de desenvolvimento, né? E o ambiente para o pessoal de infra que dá um puta frio na barriga. Okay? E o DevOps, na verdade, ele é mais do que isso, né? Eu tenho que atingir tudo isso, mais operação e monitoramento. Então, é uma coisa que a ForLinux vem batendo muito, que, por exemplo, o monitoramento, ele tem que ser feito por quem? Hoje, como é feito o monitoramento hoje? O cara de infra, né, vai lá, instala uns hábitos, pega umas métricas padrões e põe para monitorar o servidor da aplicação, não é assim? E aí você só vê lá os triggers disparando, se estourou disso, estourou processamento, ok? Todo dia tem alerta. Todo dia tem alerta. Ignora. Pode ter também os falsos positivos, né? Que a gente tem que enfrentar. E o monitoramento ele deveria ser feito por quem? É pelo pessoal de operação? Vocês já ouviram falar de Prometheus? É uma ferramenta de monitoramento que tem sido bem falada aí nessas ferramentas DevOps, né? Para nós da ForLinux, a gente acredita que quem desenvolve o código tem que monitorar. Quem implementa, por exemplo, a aplicação, tem que saber o que ele quer monitorar, ok? Não é um monitoramento básico de infraestrutura on-premise padrão que a gente conhece, ok? Os hábitos monitorando VMs. Né? Eu quero monitorar coisas mais específicas. Eu quero conseguir ter noção, por exemplo, se uma aplicação vai estourar e quando ela vai estourar e por que ela vai estourar. E quem pode falar melhor isso do que o desenvolvedor? Então, hoje o Prometheus ele vem com a ideia do desenvolvedor conseguir colocar no código dele as triggers para monitoramento. Ok? Então, aqui a gente tem todas as CI/CD, né? E aí, vindo um pouco pro Moodle, né? Como que eu vou pegar um monolítico, que é o Moodle, e colocar ele para trabalhar dentro de um ambiente DevOps? Vocês já ouviram falar desse termo aqui, Pets versus Cattle? Não? Nunca ouviram falar? Eita, que legal! Isso daqui é a minha pet, é a Kitty, a minha gatinha, ok? E aqui tem os gatos. É uma comparação horrível, eu não gosto de fazer, mas ok. É o que o mercado está falando hoje, então eu trouxe esse termo para vocês. Se vocês pesquisarem, vocês vão ver que tem em vários lugares Pets versus Cattle. Pets é o quê? Basicamente um ambiente de servidores que a gente tinha no passado, que a gente colocava quais nomes? Você colocava o nome das luas de Saturno, os personagens do Senhor dos Anéis, não é? Os deuses gregos. E aí você tinha um carinho por aquele servidor e só você podia mexer no servidor. Né? E aí você saía de férias, né? E o servidor ficava lá, dava pau, aí alguém tinha que mexer, não sabia como estava aquilo, não está documentado. Isso é o pet. Né? Você tem um carinho pelo servidor. Você tem um carinho por aquele ambiente. E infelizmente em muitos lugares ainda é assim. Né? E o Cattle é para onde a gente está tentando caminhar, que é basicamente eu não tenho um carinho pelo servidor. Se o servidor cair hoje, eu subo de novo, sem problema, com um comando, com um clique. Então, a infraestrutura como um código é você tentar trazer, por exemplo, aquela pipeline que o desenvolvimento já trabalha faz muito tempo para dentro de operação. Então, por exemplo, você tem uma aplicação que vai nascer em container, tá? Que vai nascer em container. Quando o desenvolvedor faz um commit, ele testa o código e tudo mais, já pensou em trazer isso para dentro de infra? Você começar a versionar, por exemplo, o arquivo de zona de um DNS. E aí quando você faz o commit dele dentro do Git, ele aciona uma pipeline e cria um novo container com servidor DNS atualizado para você. Isso dentro de um ambiente Blue-Green Deployment, não sei se vocês já ouviram falar de Blue-Green, por exemplo. E aí você mata o ambiente novo, o ambiente antigo fica só com o novo, se você precisar fazer rollback também funciona. A infraestrutura como um código vem exatamente para isso, para tentar tirar um pouco daquele medo que a gente tinha de, por exemplo, a aplicação deu problema. Cara, não tem problema nenhum, a gente levanta um novo ambiente. Tá? Todo mundo já ouviu falar de Docker?
Sim? Docker. Já ouviu falar? Sim. Para que um container nasce? Vocês sabem? Um container do Docker? Ele nasce para morrer. Ele nasce para morrer. Eu não entro em container e faço alterações dentro dele. Tá? Se eu quero fazer uma alteração, eu mato ele e subo um novo com a alteração. Então, é só para vocês terem ideia, porque isso é a infraestrutura hoje, né, que a gente vê muito. Quando a gente fala de cloud, né, quando a gente fala, mesmo on-premises, né, a gente usa muito container hoje em dia. E aí, uma comparação, né, por exemplo, eu quero colocar o Moodle dentro de Docker. E aí eu tenho alguns prós. Pode ser Kubernetes, Swarm, enfim. Eu posso ter múltiplas instâncias, então eu posso escalar isso horizontalmente, ok? Ambiente pode ser replicado facilmente, afinal eu tenho uma imagem, eu consigo remontar essa imagem com a aplicação lá dentro do Moodle. Tá? Eu tenho estratégia de deploy, eu posso fazer canary deploy, vocês já ouviram falar de canary deploy? Não? Eu basicamente subo a minha aplicação, por exemplo, uma versão do Moodle mais atualizada, e especifico quem vai abrir essa nova versão. Então, um público da minha equipe vai abrir na versão antiga, um público vai abrir na versão nova. Para eu testar, se der ruim, eu volto para a versão antiga. Ok? E o Blue-Green, que é o que eu estava comentando com vocês, se você fica com os dois ambientes, e aí você faz o chaveamento de um ambiente para o outro. Tá? Você sempre vai ficar com os dois ambientes. E tem outras estratégias de deploy também. Ele tem load balance nativo com o orquestrador, né? Não importa se você vai usar o Kubernetes ou o próprio Swarm. E aí os contras, né? Curva de aprendizado, você vai ter que aprender a mexer com Docker. Tudo bem que é muito simples mexer com Docker, não é nem um bicho de 7 cabeças. Document root dentro do Gluster FS. Quando eu estou falando, não exatamente do Docker, mas quando eu estou falando de orquestrador, que eu tenho mais de um ambiente, o meu document root ele vai ter que estar compartilhado. Não importa se é um Gluster FS, se é um NFS, ele vai ter que estar compartilhado e isso é ruim, isso gera uma lentidão no ambiente. Tá? Então, pelo menos eu, nas minhas implementações, tive problemas já com isso. Okay? E aí, eu acho que é o pior deles e o que me desmotiva totalmente de usar Docker para o Moodle. Não tem imagem oficial. Okay? Aonde? No GitHub e no repositório do Docker. Oficial da Bitnami. Oficial do Moodle, HQ, que eles usam para rodar teste unitário também. Eu não achei, cara. Foi Pesquisei ontem, essa semana. Ontem. Foi ontem? mesmo. Tem certeza? Depois eu vou precisar de novo, mas eu creio, pelo menos até onde eu tinha visto, e ontem estava montando a palestra e fui procurar, várias vezes não encontrei nenhuma imagem oficial. Mas se tiver, ok, é mais legal. github.com/moodlehq/moodle-docker. Ok, e tem no GitHub? github.moodlehq/moodle-docker. Legal. Então teria que dar uma pesquisada melhor, ok? Menos um contra, e menos um contra é importante, porque isso me desmotiva muito não ter se não tivesse uma imagem, porque se a Moodle HQ não investe em container, por que a gente vai ficar tentando quebrar esse paradigma aí do monolítico dentro de um container, tá? Tanto é que eu ia fazer o lab que eu vou mostrar para vocês aqui em Docker, eu não achei a imagem oficial da Moodle HQ e resolvi fazer dentro de uma outra estrutura, tá? Tirando o Docker, já ouviram falar de CloudInit? Aqui eu trouxe só basicamente Docker e CloudInit, mas você poderia usar várias outras ferramentas para subir isso automatizado. Tá? Eu também tenho múltiplas. O CloudInit ele é uma estrutura de arquivo do tipo YAML, já ouviram falar? YAML? YAML. YML. Eu passo as configurações que eu quero para a cloud, ok? Esse é um arquivo de cloud, então eu posso subir em OpenStack, posso subir em Azure, posso subir em AWS, posso subir em GCP, posso subir em DigitalOcean. Eu escrevo o YAML da forma que eu quero e a máquina começa a nascer com aquele formato, ok? Em vez de usar o Moodle SaaS dessas plataformas, eu consigo customizar ele para subir com aquela configuração. É com Docker Compose? Oi? Docker Compose? Não, o Cloud é parecido. É parecido com o Compose. Mas
é para cloud. Ah. É para cloud. Poderia usar o Terraform, poderia usar Ansible, poderia usar Puppet também, enfim. Tem N formas de você subir isso. Okay? Mas é uma forma de eu automatizar a minha infraestrutura. Okay? E aí, quando a gente fala de automação, tem algumas coisas que é tranquilo, né? Por exemplo, o Moodle Data. Para compartilhar o Moodle Data entre várias máquinas, ok. Não tem muita dor de cabeça. Pelo menos eu nunca tive muita dor de cabeça com isso. Quando eu falo Document Root, que é a pastinha do Moodle, ok também. Porém, quando eu começo a trabalhar com atualização de Moodle, ok? Eu tenho um problema com plugin, por exemplo. Eu vou colocar um novo plugin na plataforma. Eu tenho vários servidores, ok? Vários servidores web. Todos eles têm que ter o mesmo Document Root. E aí, uma outra coisa que eu queria até perguntar para o Daniel. Banco de dados, vocês versionam o banco de dados? Com FlyArrayDB, com Phoenix ou qualquer coisa do tipo? Não. Trabalhar com ferramenta de versionamento de banco de dados? Para fazer rollback, por exemplo? Não. Que é uma das outras coisas quando a gente começa a falar de microserviço e de pipeline, a gente sempre para nisso, né? As pessoas perguntam, e o banco? Porque o Moodle, quando eu atualizo uma versão, ele vai lá no banco. Quando eu instalo um plugin, ele vai lá no banco e faz alteração no banco. E se eu quiser fazer um rollback? Eu acho que se salvar o DB Data, tu já faz isso. Como? Tem uma pasta DB Data, tipo, todas as informações do banco dentro. Mas isso tem que instalar o banco, né? Mas você tem que voltar ao banco, senão... Se tu usar, porque eles têm isso no Postgres. Se tu usar o Postgres, tem todos os arquivos do Postgres dentro do banco, dentro do diretório. Se tu salvar aquele diretório, tu está fazendo praticamente um snapshot do banco. Mas aí é então, você só muda e o serviço nem presta, o serviço nem é transparente pro serviço. Mas aí o MySQL Mas pode se fazer foi o o backup SQL físico que a gente chama. Que é copiar o arquivo do E o banco. volume e Mas aí fazer depois esse mas aí o que acontece? Para fazer rollback você vai ter que derrubar o banco, apagar todos os arquivos, colocar a tua volta lá. É um trampo, né? É traumático. bem traumático. O pessoal que discute essa possibilidade de fazer downgrade do mundo, mas eles ainda não vieram com nenhuma solução. Estão só discutindo as possibilidades. Se tu estiver usando container, também não é tão traumático assim. Tá anexando um volume no container do container que Mas cara, não é recomendado você usar banco dentro de Docker. Dentro de container. Não é recomendado. Se for procurar na comunidade Docker, eles não recomendam. Como volume? Não, você pode usar como volume persistente, é uma solução. Mas isso que eu faço para desenvolvimento. Ok, mas em produção você tem um container com banco... Não, o container é para o serviço. Sim. E o volume está montado. Dependendo de onde tu montar, em qual volume tu monta, tu está carregando um banco ou outro. Por isso que daí é para fazer um snapshot assim. Não tem trauma. Matou o container, subiu o container de novo, no menos V tu diz, é o volume 1 ou o volume 2, entendeu? Sim. Nesse caso, poderia ser. É que a gente não recomenda usar banco dentro de container. Se você for, enfim, precisar um pouco mais a fundo, você vai ver que não é recomendado. Mas tem um motivo específico? Ou uma coisa assim mais... Cara, olha, eu não sou especialista de banco, mas a gente tem uma equipe de banco, inclusive a gente faz parte do DevOps Days, e o que eles sempre pregam é não colocar o banco. Agora, especificar o porquê, não saberia te dizer com uma base sólida. Okay? Então, quando a gente fala tanto do banco quanto do diretório de plugins, por exemplo, a gente tem um problema, né? Para, por exemplo, fazer rollback. Eu vou ter um período de downtime, que é algo que eu não gostaria de ter. Okay? Não gostaria de ter. Eu gostaria que isso fosse mais transparente. Mas, infelizmente, o Moodle ele é um monolítico, né? Ele é um monolítico e é difícil você colocar ele dentro de uma automação. Aqui tem uma topologia de cloud com autoscale, que é algo que eu vou mostrar aqui para vocês como é feito, por exemplo, trabalhando dentro da Azure. Tá? Então, dentro da Azure eu tenho um recurso chamado Virtual Machine Scale Set. Aí, conforme, por exemplo, o consumo de CPU, o consumo de rede,
o consumo da máquina eu consigo fazer com que ela brote máquinas em escala horizontal com um template do CloudInit, por exemplo. Okay? Hoje ele permite você já plugar um chefe, ele não permite Puppet como uma extensão nativa dele, mas ele permite chefe, ele permite shell script, ele permite algumas ferramentas simples. Mas ela impede, por exemplo, que você com um shell script você instale um agente do Puppet e plugue num servidor, por exemplo, ou o próprio CloudInit, e ele começa a trabalhar com o Puppet. Isso aqui foi uma topologia que a gente construiu para um cliente que foi específico para uma demanda tipo certa, tinha 3 meses de projeto, ele ia ter que atender muitos usuários simultâneos e queria que isso subisse e descesse de forma automática. Tá? Então a gente subiu o Virtual Machine Scale Set, tinha o banco de dados replicado aqui atrás com o Gluster FS e o Redis para cache de sessão. Okay? Então isso aqui é uma topologia que a gente usou no cliente. E aqui a gente tirou uma outra topologia com o Jenkins. A gente não queria deixar com que fosse tudo automático e a gente tinha mais de um servidor web. A gente tirou o document root de dentro do servidor, ok? A gente deixou o document root dentro de cada servidor web. E aí o que acontece? Eu instalava um plugin e tinha um load balancer em cima, né? Eu tenho um load balancer aqui em cima, eu vou instalar um plugin, ele instalaria só nos servidores, o outro não ficaria com isso, ao menos que eu tivesse uma automação, por exemplo, do Puppet sincronizando isso, ok? Eu não sei se vocês já passaram por isso aqui, mas é meio triste. Aqui atrás tem banco de dados, o Redis para sessão também. E aí aqui do lado a gente tinha 2 ambientes separados, que eram um de pré-produção, teoricamente, um de teste. O de teste o cliente podia fazer o que ele quisesse, estourar o Moodle, colocar os plugins se ele quisesse. Ele testou, era um clone de produção, tá? Ele testou o que ele queria. Funciona legal, eu quero colocar em produção. Ele instalava no de pré-produção. A gente tentou deixar o mais fácil possível para um professor que mexe no Moodle conseguisse fazer isso, né? Então ele instalava no ambiente de pré-produção e ele tinha uma telinha do Jenkins que ele dava lá OK e jogava para produção. E aí ele colocava em todas as máquinas aqui dos servidores web de aplicação. Tá? A gente preferiu fazer dessa forma do que fazer, por exemplo, com um Puppet da vida, porque as coisas muito automatizadas em ambientes assim também, com monolítico, pode gerar dor de cabeça. Pode gerar dor de cabeça. Então a gente deu o poder para o cliente. E aí na telinha do Jenkins era muito simples. Ele tinha 2 opções, sincronizar e restaurar. Então ou ele sincronizava, aí ele pegava o ambiente de pré-produção e colocava em produção, o cliente não precisava fazer mais nada, já estava lá o plugin que ele queria, ou seja lá a alteração que ele fez. E o de restaurar deu merda e ele pode voltar, ok? É claro que o restaurar aqui ele é meio perigoso, né? É um poder que eu até tenho medo de dar para o usuário. Afinal, ele pode entrar aqui e mandar restaurar, né? Passou 2 meses, aí ele manda restaurar para a última versão que foi sincronizada. E aí todo esse gap ele perderia, ok? É claro que daria para fazer isso de maneira automática, ele ficar sincronizando só a diferença, né? De períodos em períodos. E aí tinha uma pipelinezinha bem simples, que era feito com Ansible, que ele basicamente ele salvava a base de dados, salvava o diretório do Moodle, sincronizava e colocava em produção em todos os servidores. E o cliente tinha acesso a isso. Então tem N maneiras de vocês conseguirem. Eu queria mostrar aqui para vocês. Eles sincronizavam o banco também? Uhum. Como você está no ambiente de teste, está 2 dias testando, teus alunos estão usando o teu ambiente de produção 2 dias, daí você vai sincronizar o banco? Não. Ele só jogava, ele pega, por exemplo, os plugins que o cliente instalou, jogava para dentro de produção, e aí ele instalava os plugins dentro de produção. Eu não fazia eu não pegava o banco inteiro e jogava para dentro de produção. O que eu faço antes de jogar para produção é um dump do banco de produção, para se der alguma merda eu conseguir voltar. Exato. O negócio da imagem do Docker ali, eu estava olhando, eles têm uma imagem para desenvolvimento, que já vem com o Behead instalado, configurado, então talvez realmente não seja a melhor ideia usar essa imagem de desenvolvimento para a produção.
Ele tem algumas coisas a mais ali de PHP Unit, Behat, E o próprio JavaScript, NPM, Grant. o Bitnami também, quando eu tava vendo, eu acabei me decepcionando um pouco porque no Compose dele ele coloca para subir o banco. Tudo junto Cara, a gente teve alguns clientes que usavam o mundo da Bitnami e ele é altamente mal configurado. Aquela imagem não recomendo de jeito nenhum, dá problema, o Chrome está mal configurado, enfim, não. Usa o Bitnami para qualquer outra coisa, menos para o Moodle. Eu comecei a montar o Lab com o Bitnami e aí eu falei, tá muito zoado isso aqui, não vou usar não. E aí eu fui procurar a imagem oficial. Moodle Data. Oi? Problema de permissão em diretório, problema de rodar o Chrome como root em vez de como servidor web. Então, complicado assim. Afinal, os caras também não são parceiros, não são especialistas nisso aí. Uhum. Dentro da Moodle HQ tem o pessoal de infra também olhando para isso? Tem. Principalmente agora não, mas uns anos para cá com o Moodle Cloud. Uhum. Pessoal, não tem muita gente, mas tem uns 2, 3 olhando isso aí. Mas aí é mais uma solução deles, né? Para eles venderem. Né? Para eles usarem, né? Porque o Moodle Cloud eles vendem, né? O Cloud é grátis e o para escolas é pago. Deixa eu mostrar a estrutura do MSS aqui. Não vai funcionar. Não sei. Eu testei mais cedo. Olha só porque eu para desmentir. Ok, deixa eu logar aqui. Infelizmente não consegui colocar no meu notebook, eu não tenho o domínio publicado e eu coloquei um nome para ele responder, eu não vou conseguir abrir o Moodle aqui para vocês. Mas eu vou mostrar a estrutura que está criado dentro do Azure, só para vocês verem. Eu criei um grupo de recursos, né, chamado Moodle. Um grupo de recursos, basicamente, eu consigo criar VMs, consigo criar disco, endereço de rede, regras de segurança, tudo dentro de um grupo de recursos, ok? E aí aqui dentro eu criei basicamente duas máquinas, uma máquina de base de dados, uma máquina de Redis para cache. Poderia usar isso SAS. É recomendável usar SAS? Depende. Né? Quando você começa a usar muita coisa SAS, né? Não sei se todo mundo está familiarizado com o nome, que é o Software as a Service. Então, em vez de eu ter um banco de dados Postgres, uma VM com um banco instalado, eu uso a solução de banco da plataforma. Okay? É bom porque é mais barato. É ruim na hora de migrar. Okay? Se você for sair deles, é meio triste. Para você tirar isso, desvincular da plataforma. Então, e tem o Virtual Machine Scale Set. Então eu criei as duas máquinas, um que vai ter a base de dados, outro que vai ter cache de sessão, e aí eu coloquei o Gluster. O que eu fiz nesse laboratório aqui? Eu subi 2 volumes de Gluster. Okay? Um volume para o Moodle Data e um volume para o Document Root. Por que eu subi 2 volumes em vez de um só? Alguém faz ideia? Eu poderia ter subido um só e colocar tudo lá, não é? Um para Moodle Data e o outro Para a pasta do Moodle, para a pasta da aplicação. Por que tu bota a pasta do Moodle separada da aplicação, do código, do documento? Para clusterizar ela? Ele está no Gluster FS porque eu tenho mais de um servidor de aplicação e eu monto isso. Tá, mas poderia ter isso no teu template e ter um código replicado em cada servidor. E se eu instalar um plugin? Aí eu precisaria automatiza, né? Oi? Faz o SCP ou joga para os 2 servidores. Ou mata uma máquina. Mata uma máquina, ele mata a nova máquina. O Gluster ele tem um problema de performance, né? Tem um problema de Já deve ter performance. sentido, né? Já, com certeza. Eu coloquei em 2 servidores diferentes, primeiro porque tem vários parâmetros de configuração do Gluster que você consegue fazer tuning justamente para servidores web. Okay? E para não competir I/O e IOPS de disco com o Moodle Data, que é pesado. Que é o mais pesado, né? Então, eu estou homologando isso, eu não tenho certeza se vai funcionar ou não. Eu ainda estou fazendo homologação porque eu não gostaria de colocar, por exemplo, ele ficar fazendo um SCP ou um RSync, vamos supor, de tempos em tempos, ou quando eu faço instalação de alguma coisa. Eu acho que a forma melhor, mais bonita, seria usar um Puppet, uma ferramenta de gerência de configuração
um Chef da vida, um Ansible para deploy de aplicação assim, ok? Mas se eu não precisasse implementar e colocar uma camada de tecnologia pesada a mais eu não sei quem já mexeu com Puppet ou Chef aqui, alguém já mexeu? Sim. Não é algo simples, né? A curva de aprendizado do Puppet é muito alta, comparado, por exemplo, com o Ansible. Então, eu estou tentando remover o Puppet disso, ok? Então, por isso que eu estou fazendo esses labs esquisitos de teste de performance e tudo mais. E aí o VNSS, que é o Virtual Machine Scale Set, aqui eu tenho a instância. Okay. Ele pode brotar as instâncias automaticamente a partir de uma trigger aqui, por exemplo, colocando em escala. Então, eu só tenho uma VM aqui. Eu posso vir aqui, colocar duas, ele vai provisionar uma outra VM. E aí, como é que ele vai criar essa VM? A VM nasce com um template de Ubuntu, aqui no meu caso, Ubuntu 18.04. Okay? E como é que o Moodle vai funcionar? Eu fiz do jeito mais tosco possível, mais funcional. Ele tem uma extensão que lê shell script. Então, eu monto tudo na máquina, a partir de um shell script. Okay? A partir de um shell script. É um shell script ridículo. E aí eu posso brotar as instâncias clicando aqui, selecionando quantas instâncias eu quero. E diminuindo ao mesmo tempo também. Okay? E com tanto o Moodle Data quanto o Document Root dentro do cluster, não é preocupação. Afinal, o banco e o RED estão em máquinas que não vão morrer, teoricamente. Claro que eu podia ter um HA e tudo mais, eu não coloquei porque era um lab simples. Okay? Infelizmente eu não vou conseguir mostrar o shell script e a máquina para vocês. Droga. Eu posso habilitar o dimensionamento também. Então, por exemplo, escala com base em uma métrica. Aí eu adiciono uma regra aqui. Se ele aparecer aqui pra gente. Poxa. Enfim, acreditem em mim, vai aparecer aí. Opções para escala, por exemplo, para ele. Apareceu. Agregação de tempo, então. Por exemplo, eu posso colocar o que ele vai criar aqui, qual é a métrica, porcentagem de CPU, né? Ele vai ficar analisando uma máquina, e aí, quando o operador for maior, por exemplo, 70% de consumo de CPU, automaticamente, durante um período de tempo aí, né, eu coloco o tempo de resfriamento ou de aquecimento, está 70% a 5 minutos, eu nasço uma máquina nova. E em cima disso tem um load balance automático que ele coloca essa máquina debaixo do load balance. É tudo gerenciado pelo painel. É claro que a gente tem soluções desse tipo também com a AWS, com o GCP e outras empresas, grandes players de cloud. Né? É que aqui é muito simples, né? É bem tranquilo. Afinal, ele deixa você carregar um shell script, ele deixa você carregar um recipe do Chef, por exemplo. E as métricas também é bem tranquilo para configurar no painel, comparado, por exemplo, não sei quem já mexeu com a AWS aqui, a AWS ela é um pouquinho mais complexa na hora de você mexer no painel. Aí você vai falar, cara, isso é da ForLinux, você está falando da Azure. A Microsoft ela tem mudado bastante a vertente dela. Há 2 anos atrás a Microsoft foi lá na ForLinux, inclusive, para tentar fechar uma parceria. É claro que a gente não fechou com eles, por N motivos, mas eles estão com uma vertente muito forte em open source também. Afinal, eles migraram o SQL para dentro de Linux, hoje você consegue instalar. Estão investindo no mercado de Linux, né? Sim. Se vocês pegarem, por exemplo... O CEO deles vai palestrar no evento da Red Hat mês que vem. Então, tem estrategistas open source dentro da Microsoft. A Microsoft fechou parceria com a Linux Foundation, não sei se vocês já ouviram falar da Linux Foundation. Uma empresa de certificação Linux também, que um dos sócios lá é o Linus Torvalds. Então, eles estão se mexendo. Eles compraram o GitHub. Pode crer, eles compraram o GitHub. Antes deles comprarem o GitHub, eles eram a empresa com mais contribuição para o software livre dentro do GitHub. É verdade. Só isso. Tanto faz. O negócio está no outro lado. Exato.
Então, Cada clique que você faz lá, eles vão ganhando. isso é uma outra curiosidade. Há 2 anos atrás, quando eles estavam, o painel ainda estava bem cru, era engraçado porque ele tem o CLI aqui da Azure. Não sei quem já mexeu com Azure, mas é esse símbolozinho do terminal ali em cima. Ele só tinha suporte para Bash, não tinha suporte para PowerShell. Ó. No painel deles, ele subiu uma VM Linux e te dava o shell com os binários para a gerência do Azure e não te dava em PowerShell. Enfim, eles têm certificação agora de Linux on Azure e outras coisas que incentivam aí. Ok, vou só mandar ele criar uma máquina a mais. Cadê? Em escala. Pode ser. Tem só por 10 minutos, vai acabar. Ok, eu já estou finalizando. Ah, tá bom. Eita, só porque eu falei tem um erro. Ah, é porque a minha cota de... A conta de... Acabou o crédito. Usando a conta da FIAP. Acabou o crédito. Ah, é sério que não deixa eu colocar 2 máquinas em escala? Que absurdo. Ok, não tem problema. Eu posso, por exemplo, refazer a imagem. E aí uma outra coisa legal, que por exemplo o Cloud Init é um dos problemas do Cloud Init, tá? Você só pode subir o Cloud Init a primeira vez. Se você vai mudar alguma coisa dentro do script do Cloud Init, você tem que destruir o ambiente e refazer ele. Você não consegue atualizar ele, ok? Por quê? Indepotência. O que é indepotência? É eu poder rodar várias vezes o mesmo script e ele gerar o mesmo resultado, ok? Então, a partir do momento que eu altero o meu Cloud Init, eu não tenho mais a indepotência do recurso. E o recurso ele tem que ser indepotente. É por isso que, por exemplo, hoje ele tem a extensão de shell script, antes ele não tinha, né? O shell script ele não... É claro, você pode escrever ele para que ele seja indepotente. Mas, por padrão, ele teoricamente não é. O Puppet, por exemplo, ele é indepotente, né? Você escreve um manifesto do Puppet, não importa quantas vezes você rodar, ele vai manter a máquina exatamente daquele jeito. Agora, se você faz uma playbook do Ansible, ele não é indepotente. Ah, Léo, mas eu consigo fazer com que a playbook do Ansible seja indepotente. Ok, é possível também, mas você vai ter que fazer checagem, verificações. O Puppet ele nasce indepotente, né? O Chef ele nasce indepotente. E o Cloud Init também, ele nasce para ser indepotente, porque eu vou escalar horizontalmente e sempre tem que ser a mesma coisa. Ok? E aí, com o shell script, por exemplo, eu consigo colocar o shell script, clicar ali em atualizar e acabou. Ele simplesmente aplica a configuração que você adicionou lá no seu shell. Né? Vamos supor, esqueci de colocar uma configuração no PHP-INI. Ok, coloco um sed dentro do meu shell script, subo o script para cá, clico em atualizar, pronto, ele aplica em todas as virtual machines, aqui dentro do conjunto de escala aqui. Galera, basicamente isso, não vou me estender, eu vou abrir para dúvidas agora, eu acho que a gente tem 5 minutinhos. Alguém tem dúvidas? O Redis ou o Redis você está usando para sessão ou para cache? Para tudo, tanto para a sessão como o próprio Mook também, que é dentro dele lá a configuração. A diferença de desempenho é assustadora. Para quem não... Mas aí você usa 2 Redis separados, né? Eu estou usando o mesmo, cara. E aí se limpar o cache do mundo, o que acontece? Cai todas as sessões? Não, porque a sessão eu coloco dentro do config PHP. Eu não tive problema de limpar o cache e cair sessão. Então você não está usando o mesmo Redis para sessão? Eu acho, se eu não me engano, a flag dele lá, o prefixo dele é diferente. Ah, tá. E aí quando eu limpo o do Mook, ele vai lá e limpa tudo, mas o da sessão ele mantém separado. Então o config... Só vai cair se limpar o cache no Redis pelo próprio Redis, né? Exato. Se eu restartar o Redis, por exemplo, ele aí cai. Mas basicamente, eu tenho o mesmo servidor, eu determino um prefixo dentro do Mook, lá dentro dos plugins do Moodle, coloco o Redis para fazer cache de tudo que é possível, e dentro do config PHP eu especifico para ele fazer cache de sessão lá. Então, Cache de sessão não, tá? Armazenar a sessão. Armazenar a sessão, exato.
E aí eu não tenho dor de cabeça. Também, todos os nossos clientes praticamente são clientes grandes, a gente tem sempre mais de um servidor web, então a gente precisa provisionar com que... A faixa de quantos usuários ativos numa infraestrutura dessa começa a fazer sentido? Simultâneo? Uhum. Olha, acho que a partir de uns 500 usuários, até menos. Muito mais, né? Eu acho que não. Depende do tamanho das máquinas, né? Depende do tamanho das máquinas. Porque eu prefiro, por exemplo, ter vários golzinhos do que ter uma Ferrari quando eu falo de servidor web. Eu prefiro ter várias máquinas que é servidor web menores, ok? Com mais memória RAM, por exemplo, do que ter uma máquina com muita CPU e muita memória. Afinal, o servidor, o Apache, ele usa a memória, né? Então, eu acho que o próprio Moodle ele recomenda 30 megas para cada conexão, não é isso? Isso é muito relativo, cara. Não é uma recomendação do Moodle, é uma recomendação de uma galera que escreveu isso 10 anos atrás. É estranho, porque é um valor muito alto, na minha opinião, olhando o que consome da máquina. Tinha gente que dizia que uma sessão do Moodle ocupava 150 MB de memória. Absurdo. Então... Mas, basicamente, isso é fácil você pegar também. Dentro do PSLX top, você vai pegar quanto de resident size ele ocupa em memória, você vai pegar o total de resident size de memória que você tem, faz uma continha de divisão, você vai ver quantas sessões você vai aguentar simultânea sem muitos problemas, né? E aí você escala. Eu acho que é a melhor maneira, né? Tirando isso, é fazendo o teste benchmark. Mas a gente atendeu, cara, teve um projeto grande que a gente atendia, teve uma, sei lá, chegou a se conectar a 5.000, 6.000 usuários simultâneos em um momento lá. E aí a gente tinha 2 máquinas com 8 GB de RAM, por exemplo. E tranquilo. Apache. O Nginx ele tá crescendo muito também. IS eu nem vou falar porque... Para, né, gente? Vocês usam IS, por favor. Nunca Apache. O Nginx eu não... Apesar dele ser muito bom também, do Google, se você for ver, o Google, o servidor web que ele mais usa é o Nginx. É a versão paga, cara. Sim. É a versão sim. paga, então... Tem um monte de coisa a mais. Exato. Dá trabalhar mais, né? Porque daí tem que usar PHP FPM. Sim. Tem que subir as outras mais. Tudo bem que o Apache também dá pra você colocar o PHP FPM e trabalhar com socket. Mas tinha vantagem lá na época do PHP 5.6. Hoje, na época do PHP 7, performance do mod PHP mesmo é muito boa. Você não precisa. Então, a gente usa Apache. E aí você vai cair, quando tem muita gente com Nginx, esse socket PHP FPM, você vai esbarrar na limitação do Linux de abrir socket dentro da máquina. Sim, que é um outro Você problema. tem que aumentar, ou então fazer esse negócio de escalar horizontal, aí lança vários servidores de FPM.